Nós vamos dar continuidade nessa noite a uma série que nós estamos juntos estudando como igreja, olhando para as parábolas de Jesus, para os ensinos de Jesus, sobre sermos esculpidos por um propósito. Esculpidos por um propósito. E hoje a gente vai falar sobre frutificar. A gente já falou sobre ser, a gente já falou sobre viver, sobre conviver. Nós vamos conversar hoje sobre frutificar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo 15. Nós vamos falar sobre frutificar, sobre a videira hoje. João, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Esse texto ele é bem especial, ele traz para nós alguns valores muito significativos, princípios para a nossa caminhada, sobre sermos esculpidos por um propósito. Aqui em João, diferente dos evangelhos, a gente não vê as parábolas como a gente vê em Mateus, Marcos, em Lucas, mas as principais afirmações de Jesus aqui, elas são iniciadas, a gente pode dizer assim, por um prefixo que é eu sou. Esse é um desses textos. Então a gente vai ver Jesus falando aqui no Evangelho de João: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. E aqui nesse texto, é um dos textos que mais se aproxima de uma parábola, como nós a conhecemos durante todo esse último mês que nós estávamos estudando. E hoje a gente vai conversar sobre a videira, e olhando para esse texto aqui, para essa afirmação de Jesus, e o que essa afirmação de Jesus tem para nós hoje. O que ela tinha para os discípulos ali, o contexto que Jesus estava dizendo é um contexto um pouco antes de Jesus partir, no capítulo 13, no capítulo 14, se você voltar um pouco, Jesus ali no capítulo 13 lava os pés dos discípulos, ele prediz ali a traição, ele fortalece os discípulos, no capítulo 14 Jesus promete o Espírito Santo, e no capítulo 15 Jesus está dizendo algumas instruções para os discípulos, compartilhando algumas direções para quando ele partisse. E aqui, no capítulo 15, nós vamos ver Jesus nos ensinando a permanecermos conectados para frutificar. Então, o frutificar que é completamente conectado ao permanecermos conectados à videira verdadeira. E hoje é um grande desafio nosso, porque a gente está conectado em tanta coisa, são tantas redes sociais, são tantos relacionamentos online, a gente tem tantos canais de streaming, tem Netflix, tem o Amazon, tem o Disney. Agora que a gente vai ter filho, a gente está começando a se antenar nos canais de desenho, Mas tem tanta coisa, tem tanta opção, e a gente acaba se conectando em tantos lugares diferentes. A gente se conecta no trabalho, a gente se conecta na faculdade, a gente se conecta no estágio, a gente se conecta em tantas relações interpessoais, a gente acaba se conectando de uma forma tão superficial com a videira verdadeira, porque a gente às vezes acaba refletindo as nossas conexões pessoais ou interpessoais, a gente acaba replicando na nossa conexão com Deus, a gente acaba se perdendo nesse permanecermos conectados. E o texto de João, capítulo 15, vai falar sobre permanecermos conectados à videira para frutificar. E nós vamos ler ali do versículo de número 1 até o versículo de número 8. E o texto diz assim: Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo de número 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
O texto ele começa dizendo para nós e trazendo a pessoa de Jesus, mas ele também traz para nós o Deus Pai, que é Criador. E aqui ele vai dizer que, e o meu Pai é o agricultor. Então, Jesus já começa nos apresentando quem Deus é para nós. Deus é Criador. Deus é soberano. Deus é aquele que era, que é e que há de vir. E Ele conhece a nossa história. E nos conhecendo, Ele envia seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Então Jesus inicia essa temática do eu sou a videira verdadeira, nos ensinando que há um Criador, que é Deus, que é Senhor sobre todas as coisas. Então ele continua dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E ele continua, se você olhar para a sua Bíblia, o versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, senão permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, senão permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele se dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. A primeira coisa, se eu e você desejamos frutificar nos nossos relacionamentos, porque a temática aqui é sobre permanecer conectado à videira para frutificar. Se nós queremos frutificar nas nossas relações, se nós queremos frutificar nas nossas famílias, se nós queremos frutificar nas nossas relações com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos permanecer conectados à videira. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso permanecer conectado à videira. Nós precisamos permanecer, e esse é o nosso desafio. O desafio de permanecer. Porque nós somos muito bons em começarmos as coisas, e sermos muito intensos. O nosso desafio do nosso tempo, que é tudo rápido, tudo diluído, tudo tão fluido, é permanecermos. É permanecermos. O que Jesus está dizendo para nós aqui é: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Há uma relação de amor de Jesus para conosco aqui. E o desafio, se queremos frutificar, é permanecer. Permanecer. O versículo 5, ele vai dizer, vocês são os ramos, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim. O nosso desafio é permanecermos conectados a Jesus, diariamente. Porque muitas distrações nos fazem perder essa conexão com a videira. Nos fazem perder essa conexão com quem Jesus é. Nos fazem perder e deixar de permanecer. Então eu comecei lá no Clube da Bíblia, em janeiro, comecei lendo a Bíblia, lendo os capítulos que eram necessários, aí eu perdi um dia, beleza, eu recupero depois. Aí eu perdi outro dia, e depois eu recupero. E eu acabo não lendo mais a Bíblia, porque agora, na verdade, eu já estou atrasado 30 dias do meu plano de leitura bíblica, e agora eu não vou ler mais. Eu deixei de permanecer. Eu começo orando lá o meu tempo, eu decido que agora eu vou rever a minha agenda e vou orar todos os dias, um tempo de manhã, de tarde, de noite, eu vou separar o meu horário de almoço, e eu começo bem a primeira semana, a segunda semana, na terceira eu já tinha um compromisso que eu tinha esquecido, eu deixo para orar depois, afinal de contas Deus sabe o que eu preciso, né? E a gente deixa de permanecer conectado. E o problema é que a gente não percebe que, não estando conectados, a gente não dá o próximo passo, que é o frutificar. Porque o que Jesus está dizendo para nós é: se vocês não permanecerem em mim, vocês nada podem fazer. Então eu vou deixando de estar permanecendo em Cristo, de estar permanecendo conectado à videira, mas eu quero continuar frutificando. Os frutos que eu terei para dar não serão bons. Porque as minhas relações que deveriam estar recebendo da vida de Cristo em mim, e eu estar transbordando, e eu frutificar nessas relações, elas começam a receber de mim o pecado. Elas começam a receber de mim o orgulho. Elas começam a receber de mim a ganância, a inveja, a mentira, a soberba. Essas relações começam a receber de mim o que nada de bom eu tenho para oferecer de mim mesmo. Porque eu já não estou conectado à videira. Eu já não estou conectado à videira. E aí o problema começa a acontecer na nossa vida. Porque por um tempo, é como se a gente tivesse
um reservatório dessa conexão. Eu até consigo caminhar por algum tempo, mas não vai demorar muito para que quem eu sou, sem estar conectado à videira, comece a aparecer. Por isso, para frutificar, eu e você precisamos nos conectar diariamente à videira. O texto está dizendo para nós, Jesus está nos instruindo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, senão permanecer na videira. Você tem permanecido na videira? Você tem permanecido? Eu tenho conversado com alguns jovens universitários e fase de faculdade, pré-vestibular. É uma fase que parece que não vai caber dentro da agenda tudo que tem para fazer. E a gente começa a perceber quando eles não estão muito mais bem conectados à videira, quando eles começam a abrir mão de tudo que eles fazem na igreja em prol do vestibular. Eu não estou dizendo e não estou sendo simplista, eu fiz faculdade de Direito, lembro de estudar e fiz teologia, e é um desafio esse tempo. Mas será que eu preciso abrir mão de tudo que eu estou fazendo? Não há um equilíbrio aí? Não há algo que eu possa organizar na minha agenda para servir, para frutificar? Mas acontece que, na verdade, ele já não está mais conectado à videira. E aí, abrir mão de tudo que eu faço para frutificar nas minhas relações é fácil, porque eu não estou mais conectado. A agenda cheia, aquilo que é prioridade para nós, nós determinamos. Tem um livro, o Essencialismo, ele vai falar sobre se eu não priorizo aquilo que é importante para mim, alguém vai fazer por mim. Seja o meu trabalho, sejam as minhas relações, que vão determinar o que é prioridade na minha vida, seja a minha faculdade, seja o meu estágio. Se eu não me apossar da minha agenda como prioridade, colocar aquilo que é essencial, alguém vai fazer por mim. E se eu não colocar ali que é prioritário para mim, estar conectado à videira, essa conexão deixa de existir. E quando ela deixa de existir, eu deixo de frutificar. E aí então a gente caminha para o segundo ponto, é permanecendo conectado, eu frutifico. Permanecendo conectado à videira, eu frutifico. Texto, os mesmos versículos que a gente leu, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que Jesus está dizendo é que o nosso trabalho é permanecer conectado. E Ele fará com que os frutos nasçam a partir de nós. Nós precisamos permanecer conectados se queremos frutificar nas nossas relações. E aí a minha pergunta para você é, se você pudesse avaliar o seu dia a dia, as suas relações, elas têm recebido do fruto, que é fruto da sua conexão com Jesus, de estar conectado à videira? As suas relações têm recebido do fruto de estar conectado à videira? Porque às vezes quando a gente, por exemplo, olha para o projeto Educa, e o fruto que a gente vê aqui, que deve fluir a partir de nós, é a generosidade. E a generosidade ela vai ser externalizada em uma ação. O problema é quando a gente usa a ação como muleta para não frutificar nas minhas relações. Então eu preciso dar um fruto de mansidão na minha casa, mas está um clima muito quente lá, está todo mundo brigando. Então, em vez de gerar ali mansidão, em vez de gerar domínio próprio, em vez de gerar perdão, deixa que eu vou no mercado, faço as compras enquanto o clima esfria, eu volto e sigo como se a vida não tivesse nada acontecido. Então, eu uso uma boa ação como uma muleta para não frutificar, porque eu não estou conectado à videira. Porque o fruto seria a mansidão, o domínio próprio. O fruto seria eu perdoar onde há necessidade de perdão. Eu amar onde há necessidade de amar. Mas aí eu falo, deixa que eu saio, vou fazer umas compras, Você quer que eu leve para você? Você quer que eu faça isso para você? Eu começo a fazer um monte de coisas, enquanto na verdade eu deveria pedir perdão. E eu começo a fazer um monte de coisas, enquanto na verdade deveria haver reconciliação. Como nós temos frutificado? O texto continua dizendo para nós, se você olhar lá para o versículo 6, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido.
Quando eu permaneço em Cristo e as suas palavras permanecem em mim, as minhas orações são respondidas, não porque eu sou um bonzão diante de Deus, mas porque agora conectado à videira, os meus desejos, a minha intenção, o meu coração é o coração de Cristo, porque é a palavra de Deus. E então eu começo a frutificar nas minhas relações, porque aquilo que eu peço é a vontade de Deus, é a vontade revelada de Deus. Por isso, permanecer conectado é permanecer conectado à palavra. E aí, permanecendo conectado à palavra, eu estou cheio do Espírito de Deus, que me capacita, que me instrui, que me traz discernimento, que me fortalece em momentos de conflito onde eu não sei como frutificar. E talvez você não vai precisar saber, você vai precisar permanecer. E o frutificar vai vir de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E aí, em momentos onde você está angustiado, indeciso, confuso, você vai permanecer na palavra, você vai lá para o texto de Tiago e vai dizer: Deus, eu preciso de sabedoria, eu não sei o que fazer. E o texto de Tiago está dizendo: todo aquele que tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá livremente. E peça com fé. Então a sabedoria começa a frutificar em mim. E eu começo a tomar decisões mais acertadas. Porque eu permaneci conectado, eu frutifiquei. A nossa igreja, nós temos diversas possibilidades para você se aprofundar no seu permanecer conectado. A jornada do discípulo. Quando você se inscreve lá na jornada do discípulo, quando você participa, quando você permanece conectado, você está compreendendo mais sobre a palavra, sobre permanecer para frutificar. Porque como que as palavras de Jesus, o que ele está dizendo aqui, olha, se as minhas palavras permanecerem em vocês, como as palavras de Jesus vão permanecer em nós se eu não as conheço? Como as palavras de amor, de domínio próprio, de graça, de perdão, vão me confrontar se eu não as conheço? Como as palavras vão permanecer em mim? Então, o nosso desafio para frutificar é permanecer. É permanecer quando está tudo bem, é permanecer quando não está tudo bem, é permanecer quando a gente não sabe como vão ser os próximos passos, para que os frutos apareçam em nós. Eu e a Giovana, a gente está passando agora a nossa gravidez, nossa, né? A gente está no 5º mês. E a gente começa a sonhar: Deus, como é que vai ser isso aí? Eu não sei. Mas eu sei onde eu preciso permanecer se eu quiser frutificar na vida do meu filho. Eu sei onde eu preciso permanecer se eu quiser frutificar no meu casamento, no meu ambiente de trabalho, se eu quero frutificar, e não em boas ações apenas, mas as boas ações como um reflexo de onde eu estou permanecendo. Isso é muito importante, porque senão a gente vira um religioso, que faz um monte de coisa boa, mas o meu coração não está conectado. E para evitarmos essa religiosidade vazia de boas ações, nós precisamos estar conectados, permanecer conectados em Jesus. Amém? Permanecer conectados em Jesus. Quando nós olhamos para o versículo de número 2, eu gostaria que você olhasse aí para a sua Bíblia, o versículo de número 2. Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A palavra cortar aqui faz uma inferência para nós sobre o juízo final, sobre os últimos tempos, sobre o inferno, sobre não estarmos conectados e temos permanecido conectados em Jesus. Haverá um juízo final para todos, para os que permaneceram, para os que não permaneceram. E depois, falando sobre isso ainda, o versículo 6, quem não permanece é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Há um juízo de Deus se não permanecermos em sua palavra. Mas antes que esse dia chegue, eu e você que estamos aqui, você que está em casa nos assistindo, Deus tem uma oportunidade de amor para nós, que é permanecermos conectados. E nesse processo de permanecermos conectados, eu começo a frutificar.
eu começo a caminhar melhor, as minhas relações começam a mudar, o meu ambiente de trabalho começa a mudar, o meu ambiente dentro de mim começa a mudar, onde havia amargura, agora começa a haver pitadas de amor, e aquela amargura começa a ser dissolvida, o perdão começa a brotar, mas nós somos humanos. E nesse processo, a poda gera uma maior frutificação em nós. A poda gera uma maior frutificação. O texto que nós lemos vai dizer: e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Por isso, a poda de Deus sobre as nossas vidas é um ato de amor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho, lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia lá comigo rapidinho, Hebreus capítulo 12. O texto, ele vai dizer sobre a disciplina. E ele diz assim, no versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplinas. Deus os trata como filhos. Por isso a poda de Deus sobre nós é uma demonstração de amor. A poda de Deus é Deus nos mostrando e nos instruindo que está indo legal, você está indo bem, mas você precisa melhorar aqui. Esse comportamento precisa ser ajustado. Essa fala sua com a sua esposa, não precisa tratá-la assim. Vamos ver como Jesus tratou a igreja? Vamos estudar um pouquinho sobre casamento em 1 Coríntios e ver como essa relação se dá de uma forma a glorificar o nome de Deus? Vamos ver como a sua relação com o seu filho está distoante do que a palavra de Deus diz e vamos ajustar? E essa poda, ela precisa vir sobre nós e nos encontrar com um coração humilde. Porque quando ela me encontra com um coração soberbo, eu olho para a palavra, eu olho para mim e falo, mas eu não preciso muito disso. E depois lá na frente eu não entendo por que os meus relacionamentos não dão frutos. Por que as minhas relações não frutificam. Por quê? Porque eu olhei para a poda de Deus para mim com orgulho, com soberba, com eu sei o que eu estou fazendo. Enquanto na verdade Deus estava dizendo para mim, espera, agora não, por aí não. Ou então Deus estava me dizendo, vai agora, está na hora de dizer sim. Então nós precisamos receber as podas de Deus para nós, com um ato de amor, como um ato de amor. Se queremos frutificar nas nossas relações, se queremos que as nossas ações sejam um reflexo dessa frutificação que já tem acontecido em nós, precisamos receber essas podas. E então eu estou agora permanecendo em Jesus, permanecendo na palavra de Jesus, permanecendo nos valores, nos princípios, recebendo dessa vida de Deus, recebendo dos valores do reino de Deus. Agora as minhas relações começam a frutificar a partir dos valores do reino de Deus, não mais dos valores dos reinos dos homens, não mais a partir do que o outro acha, ou do que o outro fala, ou a partir daquilo que eu imaginava ser, mas a partir do que a palavra me fala. Eu recebo podas de Deus, eu recebo instruções mesmo frutificando, e eu começo a entender que essas podas, que essas disciplinas são um ato de amor de Deus para comigo, para com a minha família. E aí a gente chega no versículo de número 8, e o texto nos diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Os frutos glorificam a Deus e revelam quem eu sou. Você pode repetir isso comigo? Os frutos glorificam a Deus e revelam quem eu sou. O fruto não é o fim em si mesmo. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que frutificamos é para a glória de Deus. O texto está dizendo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Darem muito fruto. Nós glorificamos a Deus quando frutificamos. Nós glorificamos a Deus quando frutificamos. Assim, o nosso testemunho testemunha de quem Jesus é. As nossas ações em casa testemunham o que Jesus fez por nós.
as nossas conversas testemunham quem Jesus é. Quando eu sou maledicente, eu não estou testemunhando de quem Jesus é. E eu não estou demonstrando e externalizando a minha conexão com a videira. Quando eu faço fofoca, eu não estou externalizando quem Jesus é, nem o que Ele fez por mim. Quando eu trato com rispidez, sem amor, quando eu uso a verdade sem amor, eu estou sendo um autoritário, não estou demonstrando quem Jesus é. Quando eu uso o amor sem a verdade, eu estou sendo um libertino. E eu não estou demonstrando quem Jesus é. Porque quando eu estou conectado à videira, as minhas relações são pautadas pelos frutos que glorificam a Deus. E esse fruto que glorifica a Deus, ele revela quem eu sou. Porque ele termina dizendo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso frutificar. E um fruto que glorifica a Deus. E esse fruto é consequência de permanecer conectado à videira. É um ciclo de frutificação. Quando eu permaneço em Cristo, a sua palavra permanece em mim. Eu começo a dar frutos, eu sou podado. À medida que eu sou podado, eu dou mais frutos. E à medida que eu dou mais frutos, e os meus frutos glorificarão a Deus. E demonstrarão que eu sou um discípulo. Os seus frutos têm demonstrado quem Jesus é. Os seus frutos nas suas relações têm demonstrado quem Jesus é. As suas ações, elas são como uma muleta para você não frutificar, ou de fato elas são um reflexo da sua conexão permanente com Jesus. Os seus filhos veem em você os frutos de alguém que permanece em Jesus. O seu esposo vê em você os frutos de alguém que permanece em Jesus. A igreja de Cristo vê em você os frutos de alguém que permanece em Jesus. Se a gente fosse lá para Mateus, a gente ia ver Jesus dizendo: se você está uma árvore boa, não pode dar frutos ruins. Assim como uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Quais são os frutos que você tem dado? Você tem frutificado nos seus ambientes a partir de uma relação de permanência em Jesus. Isso muda toda a sua perspectiva do seu dia, da sua casa, das suas relações, porque agora você não vai mais frutificar se não for para frutificar em santidade. Então os seus olhos, a sua mente, o seu coração, as suas palavras vão frutificar em santidade. Agora, permanecendo em Cristo, seu coração vai queimar por aquilo que queima o coração de Cristo. Hoje de manhã nós estávamos no treinamento de líderes dos jovens, estava mais ou menos em 30 líderes, e a gente estava falando sobre isso. Jesus olhava a multidão e tinha compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Onde o seu coração tem frutificado? Será que o seu coração, a partir dessa permanência em Cristo, tem frutificado em dizer sim ao chamado de Deus para você? Tem frutificado em dizer sim em fazer discípulos? Talvez é hora de parar de correr, começar a dizer sim àquilo que o Senhor já revelou a você na sua palavra. Talvez um vizinho que mora do seu lado, que é um caos a casa dele, está esperando você frutificar graça e amor sobre a família dele. Talvez alguém dentro da sua casa está com um relacionamento quebrado com você e há anos você não conversa com essa pessoa. Quando você vai frutificar perdão sobre ela? A partir dessa conexão permanente em Jesus. Como vai ser isso? Deixa que Jesus faz. Permanece conectado, ora por sabedoria, ora por instrução, e deixa que Jesus vai frutificar na sua casa. Eu quero orar com você para nós encerrarmos esse tempo da palavra. E eu queria te fazer uma pergunta: você está conectado à videira? Porque o primeiro passo para frutificar nas minhas relações, o primeiro passo para dar frutos bons a partir de quem eu sou é estar conectado à videira. Você está conectado à videira?
Você já disse sim, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver essa vida perdida, vazia, morta. Sim, eu quero estar conectado à videira. Quero fazer uma oração com você. Eu gostaria que a igreja todos fechassem os olhos. E eu queria perguntar para você, talvez você não está conectado à videira ainda. Talvez ouvindo essa mensagem, eu ainda não entreguei o meu coração a Jesus. Não me conectei à videira verdadeira. Eu não consigo frutificar porque eu não estou conectado à videira. De todos de olhos fechados, se nessa noite o seu desejo é se conectar à videira verdadeira que é Jesus, que vem para trazer redenção para os nossos pecados, para nos redimir, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Amém. Aleluia. Aleluia. Já vi aqui, amém. Se o seu desejo nessa noite, amém, é se conectar à videira, levante uma das suas mãos. Amém. Aleluia. Já vi lá no fundo. Nós vamos cantar uma canção. E durante esse momento, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E você que levantou a sua mão, vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós como igreja queremos caminhar com você nessa jornada de permanecer conectado à videira. Então você que levantou a sua mão, sai do seu lugar durante a canção, vem aqui. Nós vamos orar juntos. Vamos todos nos colocar de pé. Aleluia. Nós vamos orar por vocês. E sai do seu lugar. Se você quer se conectar à videira, nós vamos orar juntos. Aleluia. Poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos sobre nós, Senhor. Talvez nessa noite você já está conectado à videira, mas essa conexão está cheia de ruídos. Essa conexão está tão conturbada que você não consegue frutificar mais. Então eu quero desafiar você. Se essa conexão precisa de podas nessa noite, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você também. Se o seu desejo é dar mais frutos, é receber a poda de Deus com um coração de amor, é receber tirar essas obstruções dessa conexão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você também, para que essa conexão dê mais fruto ainda, dê mais fruto ainda. Aleluia. Vamos continuar cantando. Damos glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Saia do seu lugar, se o seu desejo é frutificar em Cristo. Aleluia. Tu é o poder. Aleluia. Aleluia. Queremos frutificar sobre este lugar, Jesus. Nosso coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória.
Senhor, nós estamos aqui prostrados diante de Ti, porque desejamos frutificar. Porque desejamos, Deus, a partir de uma permanente conexão com o Senhor, frutificar. Nos ajuda, nos capacita a permanecermos conectados, independente da rotina, independente dos desafios, independente da correria, a permanecermos conectados e a partir dessa conexão frutificar. A partir dessa conexão, frutificar palavras de conhecimento. A partir dessa conexão, frutificar cura. A partir dessa conexão, frutificar perdão. A partir dessa conexão, frutificar amor. Frutificar domínio próprio. Que as nossas relações estejam inundadas, encharcadas por essa permanente conexão com a videira. Que não seja mais do jeito que eu acho, que não seja mais a forma como eu imaginava, mas agora, a partir das palavras do Senhor que permanecem em mim, eu possa frutificar as minhas relações, dizendo sim ao ID do Senhor, dizendo sim ao chamado do Senhor, dizendo sim a viver uma vida semelhante a Cristo, sim, vivendo uma vida que frutifica em Jesus, não para nossa glória, não para encher o nosso ego, não para satisfazer uma necessidade nossa, mas para glorificar o nome de Deus, para glorificar quem Cristo é, para demonstrar o amor de Cristo, para que outras pessoas sejam encontradas por esse amor, e assim demonstraremos que somos seus discípulos. Nos capacita, Senhor, nos capacita, Senhor, nós te damos glória, nós te damos honra, nós engrandecemos ao nome do Senhor.